A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Eu gostaria de trazer neste vídeo a minha opinião sobre as top 5 Bíblias de estudo para pentecostais. Para quem não sabe, eu sou pentecostal, graças a Deus, e eu tenho algumas Bíblias de estudo aqui na minha pequenina biblioteca. E eu gostaria de mostrar as 5 Bíblias que eu mais utilizo, as 5 Bíblias que, ao meu ver, faz todo sentido você que é pentecostal, ou se você também não é pentecostal, para entender, enfim, as doutrinas bíblicas pentecostais. Estas 5 Bíblias, ao meu ver, sempre têm me auxiliado para pregações, para estudo. Então eu gostaria de compartilhar com vocês estas 5 Bíblias. Amém? Em quinto lugar, ao meu ver, todo pentecostal precisa ter estas 5 Bíblias. Amém? De estudo. Bíblia de estudo do expositor. Bíblia do Jim Swaggart. É uma Bíblia muito boa, uma Bíblia grossa, e ela trabalha de uma forma diferente das outras Bíblias. Já tem muitos reviews, né, na internet sobre esta Bíblia, mas caso você não saiba, ela comenta embaixo do texto, logo na sequência, olha. O escrito que está em preto é o texto bíblico e em vermelho são os comentários do Jim Swaggart. Então ela não tem artigos e não tem aqueles comentários embaixo, né, que geralmente nas Bíblias de estudo há uma divisória. Não, o Jim Swaggart ele vai comentando já embaixo do versículo em vermelho. Então, se você quiser pregar utilizando esta Bíblia, basta você abrir lá no púlpito e identificando ali, né, em vermelho os comentários, se você quiser utilizar desta forma, né? E aí você consegue montar um esboço, enfim, através dos comentários do Jim Swaggart. Então, em quinto lugar, para todo pentecostal, Bíblia de estudo do expositor. E é claro, né, irmãos, para pregar, para ministrarmos um ensino, um estudo, nós temos que ter as ferramentas, mas nós temos que dedicar a nossa vida em oração, em jejum, buscar de Deus a palavra, e assim a gente consegue montar um esboço bíblico sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Quinto lugar, Bíblia do expositor de Jim Swaggart. Em quarto lugar, a Bíblia com comentário de Antônio Gilberto. Para quem não sabe, né, Antônio Gilberto foi um teólogo, né, um dos teólogos mais respeitados das Assembleias de Deus. Ele já partiu para o Senhor e nós temos essa Bíblia. Eu, particularmente, gosto muito desta Bíblia. O que eu não gosto é o tamanho dela, que ela é o tamanho médio. Eu não gosto do tamanho médio. E ela tem a qualidade muito ruim, as suas folhas. As suas folhas eu não gostei muito da qualidade do material em si. Então, CPAD, dá uma melhorada nos materiais, porque a Bíblia custa caro. Então, os materiais, né, o material que a compõe tem que seguir também, né? Se é cobrado já um preço salgado, caro para a nossa realidade aqui no Brasil, nada mais justo que o material também ser de qualidade. Esta Bíblia é muito boa, meus irmãos. Ela vem repleto de artigos espalhado por toda a Bíblia. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Por exemplo, 1 Coríntios 15. O batismo com o Espírito Santo. Olha aqui. Ela vem o artigo de 1, 2, 3 páginas. 3 páginas o artigo. Aí, na sequência, já começa outro estudo. O culto a Deus e sua direção. Então, esta Bíblia, ela é repleta, recheada de artigos, de estudos bíblicos. Então, ela é muito boa para você tirar um estudo, para você ter um insight, ter alguma ideia. Então, a Bíblia do Antônio Gilberto, com comentários, né, com estudos do Antônio Gilberto, trabalha desta forma. De Gênesis a Apocalipse, ela vem
repleta de estudos. Eu utilizo bastante, eu gosto bastante dela, por isso que ela está em quarto lugar. Amém? Em terceiro lugar está a Bíblia de Estudo do Discípulo, da editora Geográfica. Essa daqui é uma Bíblia de estudo ímpar, porque ela vai comentar como se fosse uma teologia sistemática. Ela vai usar os seus comentários em forma de doutrina. Por exemplo, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vai selecionar os comentários, na verdade, os comentários são selecionados conforme uma teologia sistemática, conforme as doutrinas bíblicas. Por exemplo, salvação, Deus, humanidade, oração, mal e sofrimento. Então, todos os comentários desta Bíblia do discípulo, ela vem em formato de doutrinas. Então, os comentários é muito bom para você ministrar ou ensinar num culto de doutrina. Esta Bíblia auxilia bastante, porque os comentários dela não são um tanto quanto expositivos, ainda que possa ser utilizado sim para aplicar, mas o objetivo dela é trazer um estudo doutrinário, podemos assim dizer. Todos os comentários dela é com viés doutrinário. Bíblia de Estudo do Discípulo, da editora Geográfica. Também é uma Bíblia muito boa, é uma Bíblia com viés arminiano. Amém? Segunda Bíblia. A segunda, eu já mostrei a quinta, que foi a do Jim Swagger, a Bíblia do Expositor. A quarta, que foi do Antônio Gilberto. A terceira, que foi a Bíblia do Discípulo. O meu top 2, essa é meio polêmica, né? Bíblia de Estudo Dake. Para mim, é uma ferramenta extraordinária. Tem muitos comentários bíblicos, tem estudos. Ele trabalha muito com comentários ou reflexões temáticas, para você fazer um esboço temático, para você pegar estudos bíblicos. Esta Bíblia é excelente. A letra dela é pequenininha, para os irmãos verem. Olha a quantidade de comentários. Esta Bíblia, em relação a comentário, ela é uma das melhores. É claro, né, irmãos? Tem algumas coisas controversas que Dake escreveu, sim, como todo teólogo, né? A gente tem que entender que inspirado, infalível, inerrante é só a palavra de Deus. Os comentários são feitos por seres humanos falíveis. Mas essa é uma Bíblia muito boa que todo pentecostal deveria ter em sua biblioteca. Infelizmente, a Bíblia Dake está em falta no mercado. Você acha ainda em alguns lugares, mas está com um preço muito absurdo, né? Então, tomara a Deus que ela volte a ser publicada por alguma editora. Mas ela é muito boa. Bíblia Dake em segundo lugar. E a minha top 1, a minha primeira Bíblia de estudo para pentecostal, não podia ser outra, né? Bíblia de Estudo Pentecostal. Esta daqui é a edição global, a nova. Para mim, irmãos, a Bíblia de Estudo Pentecostal é um divisor de águas na minha vida, eu posso assim dizer. Porque quando eu fui para Cristo, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu ganhei uma Bíblia pentecostal da minha mãe. É antiguinha, ela tá aqui toda riscada, já sem capa, sem nada. E eu estudei quando eu fiz teologia. Desde o início da minha caminhada cristã, a Bíblia de Estudo Pentecostal sempre me acompanhou. E é uma Bíblia arminiana, pré-tribulacionista. É uma Bíblia que eu tenho um carinho muito grande e eu sempre a consulto para fazer estudo, fazer esboço. Ela trabalha tanto com artigos doutrinários quanto com comentários bíblicos. É claro que a CPAD poderia, né, melhorar um pouquinho os comentários, porque não são muitos, não são em abundância como é, por exemplo, a Bíblia Dake. Então a CPAD poderia melhorar um pouquinho, colocar mais comentários nela. Mas de qualquer forma, esta nova edição ficou muito boa. Olha o tamanho da letra, olha a quantidade de comentários bíblicos. O Novo Testamento é muito bom, tem muitos comentários.
O que não tem tanto é o Antigo Testamento. E tem vários artigos doutrinários no meio dela. Por exemplo, a grande tribulação, Mateus 24. Para alguns, Mateus 24, de 1 a 8, é direcionada à igreja. Para outros, não. Todo o capítulo 24 e 25 já é a grande tribulação. Então, aqui há vários estudos, há vários artigos, enfim, é uma Bíblia que, volto a repetir, é o meu xodó. Essa daqui eu não largo. Então, meus irmãos, este foi o meu top 5, Bíblias que todo pentecostal deveria ter. Eu faria um esforço para ter estas 5 Bíblias. Se eu fosse começar hoje e pudesse escolher apenas 5 Bíblias para ter, eu escolheria estas 5. Recapitulando, número 5, a Bíblia do Expositor, de Jim Swagger. No número 4, a Bíblia com estudo do nosso saudoso Antônio Gilberto. A número 3, a Bíblia do Discípulo. A número 2, a Dake. E a número 1, Bíblia de Estudo Pentecostal. Amém? Que Deus lhe abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.